Muito bem, agora vamos voltar a falar do estado de saúde do presidente da República. Eu vou passar para você, Constantino, porque a gente viu ao longo dessas semanas uma história surgindo, inclusive por políticos de esquerda, de que essa facada teria sido armada. E aí, foi armada ou não foi? Óbvio que não, né? Isso é só de falar, né? O Lula já levantou essa hipótese, fake. A Joyce Hasselmann mandou insinuando isso numa entrevista para um portal de extrema esquerda, que parece ser o novo habitat dela. Bom, em primeiro lugar, né, vamos falar o óbvio aqui, desejar melhoras e que tudo ocorra bem nessa cirurgia. Mais uma, por conta de uma facada muito mal esclarecida até hoje. Né? O simpatizante do PSOL esfaqueou o presidente, então candidato Bolsonaro, e quase tirou sua vida. Quem deu a ordem? Quem bancou os seus advogados? Por que há tão pouco interesse em investigar mais a fundo isso, né? Principalmente daqueles que passam a vida inteira falando quem matou Marielle, o que é legítimo também, vamos perguntar, mas Bolsonaro é o presidente do país, isso não interessa? Ah, foi um maluco lá isolado e acabou o assunto encerrado, próxima pauta? É muito estranho, né? E aí, fora isso, Paulo, a gente vê a insensibilidade, mas esperar o quê de uma mídia que tem jornalistas que fazem uma coluna explicando racionalmente por que seria bom para o Brasil o presidente morrer, né? Desejando a morte do presidente. Nós vemos outros colunistas, né? A doutora Vera, no Globo, por exemplo, dizendo que a causa do soluço do presidente é a CPI. A CPI circense, que qualquer pessoa séria não leva a sério, né? Então agora virou especialista também em medicina, pelo visto, como vários desses pseudo-jornalistas, né? E aí está aí, né? Coluna publicada, poucas horas depois está indo o presidente fazer mais uma cirurgia. Quer dizer, o grau de arrogância, de insensibilidade, de falta de interesse em buscar a verdade, por conta desses que transformam um psicopata como o Lula em alguém moderado, sério, né? Qual é a palavra que a gente pode dar? Qual é o adjetivo que a gente pode usar para definir alguém que chama o que está acontecendo em Cuba de uma passeata, de uma conversa entre povo e presidente? Vocês viram as cenas que ganharam as redes sociais? A Zoe Martínez divulgou a invasão de bandidos do governo ditatorial cubano entrando na casa de uma pessoa e matando o homem na frente da família, de um filho pequeno. Vocês viram isso? Todo mundo deveria ver e depois pensar qual é o adjetivo que a gente pode dar para alguém como Lula. Agora, Serrão, quando políticos como, por exemplo, a Joyce Hasselmann trazem essa suspeita e o presidente da República vai realizar essa cirurgia, como é que fica a história e o que muda politicamente para o Bolsonaro em relação a isso? Pois é, a grande questão é que a nossa política, ultimamente, ela tem sido feita de guerra de narrativas, leviandade e muita hipocrisia. Essa questão da facada é o fim da picada. Esse caso Adélio, se aqui houvesse uma imprensa séria, cirúrgica realmente, com jornalismo que tem interesse em apurar o que tem que ser apurado e divulgado de verdade, dentro da verdade objetiva, o caso Adélio já teria sido esmiuçado com todos os detalhes. No entanto, essa máquina de moer gente que é a nossa imprensa Estado dependente, o presidente Bolsonaro simplesmente cortou a verba dessa imprensa Estado dependente e ela partiu para o ataque virulento contra Bolsonaro até conseguir derrubá-lo. Por enquanto, está na fase do desgaste constante até a eleição. Mas a todo momento vem sempre uma historinha tentando cavar a denúncia de corrupção, tentando inventar argumentos que justifiquem o pedido de impeachment, que simplesmente não vai sair na Câmara dos Deputados, porque Bolsonaro há tempo costurou a base com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí isso garante a certa blindagem e proteção ao presidente. Mas tudo que tem sido feito contra Bolsonaro é o presidente brasileiro mais atacado da história, com toda certeza, e atacado de uma maneira absolutamente covarde. Porque quando você faz a crítica política, ela é possível, ela é cabível, ela é a correta. Mas quando se leva tudo para o lado pessoal e quando se transforma Bolsonaro, qualquer ação que ele faça, boa ou ruim, pela imprensa ela é classificada de ruim, porque essa imprensa é venal, essa imprensa é ideológica, está ideologizada. Ideologia é ferramenta de otário. Então nós estamos perdendo no Brasil o bom senso,
a capacidade de promover a discussão política para melhorar o Brasil. O que a gente precisa é, sim, de uma discussão séria sobre qual é o rumo estratégico dessa nação. A gente nunca para, vem aí uma próxima eleição e, novamente, esse assunto não será tratado. Vamos ficar restritos a esse fla-flu eleitoral. E um absurdo maior, termos aí candidato à presidência como Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria ser candidato a presidiário e não a presidente. Isso é um absurdo. Ele foi condenado por 3 instâncias do judiciário, condenado dentro de todas as regras do Estado de Direito, só que, o que aconteceu? O Poder Supremo deu um golpe no judiciário e agora Lula pode concorrer a presidente. Absurdos institucionais que têm que ser discutidos. Infelizmente, hoje teve que ser adiada aquela reunião de discussão de relação entre os 3 poderes, que seria muito interessante, proposta lá pelo presidente do STF, e que envolveria Bolsonaro, presidente da Câmara, presidente do Senado. Mas o estado de emergência de Bolsonaro atrapalhou essa reunião importante, mas que ela vai acontecer. Bolsonaro, tomara, se recupere. Tem que se recuperar para ganhar ou perder a próxima eleição. É isso, tem que seguir governando. Agora, Bruna, a informação que nós temos é que o presidente da República não conseguia dormir mais que 1 hora direto justamente por esse problema intestinal. Então, é muito curioso, né? A gente percebe que, historicamente, essas funções de poder muito elevadas, né? Monarca, hoje em dia a gente tem o presidente da República, mas a gente poderia também pensar no primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, elas são um ato de sacrifício. A gente tem, é claro, pessoas perenemente disputando o poder, mas se você for analisar tudo que implica uma posição de alto comando como essa é um sacrifício, porque a vida da pessoa se torna um inferno. E a foto que o Bolsonaro postou hoje no seu próprio Twitter, mostrando, né, ele ali num estado de extrema vulnerabilidade, né, o homem mais poderoso do Brasil, ele está ali numa cama cheio de uma série daqueles medidores, né, de cardíacos, etc., ele está numa posição de vulnerabilidade, dizendo, olha só o que é que a disputa pelo poder desleal faz com isso que deveria ser uma posição de sacrifício pelo povo. Acaba sendo um sacrifício para nós mesmos, né, pela nossa própria vida. Quer dizer, eu praticamente não pude nem sacrificar alguns anos da minha tranquilidade para tentar dar uma perspectiva melhor para o povo brasileiro. Não, eu estou tendo que sacrificar muito mais, sacrificar meu próprio físico, meu próprio organismo, né? Isso é o que a gente tem num quadro de disputa completamente desleal pelo poder, que beira a barbárie, quando todo mundo adora ficar repetindo aquela expressão Estado de Direito. Todas as pessoas que não se sensibilizam com a baixaria que foi nas eleições, nas campanhas, um cara ter sido esfaqueado e ficam aí falando Estado de Direito e Bolsonaro genocida, todas essas pessoas deviam pôr a mão na consciência, e parar de, no mínimo, ficar repetindo esse besterol todo num momento como esse. A gente vê que se tem alguém que é atacado e vilipendiado de maneira grosseira no Brasil, essa pessoa é o presidente da República, que esteve, sim, e continua disposto a sacrificar um momento aí da sua vida para tentar conduzir o Brasil para uma direção um pouco melhor. Serrão, você. Há uma informação segura de que há muito tempo, desde que recebeu essa facada, Bolsonaro não dorme direito. A gente sabe também que ele tem um histórico até de não se alimentar muito bem. Tem uma alimentação meio bagunçada. E a vida de presidente ela é extremamente estressante, independentemente dos ataques que ele sofra. Então, é normal que a pessoa que tenha passado por uma cirurgia tão delicada quanto a que ele passou, para se recuperar da facada covarde que levou do Adélio, é natural que ele tenha problemas de saúde. Mas o cara foi, como ele sempre conta aí, ele foi ex-atleta, ele tem uma estrutura física muito boa e sobreviveu até por isso. Mas agora a grande pergunta, e até fiz essa pergunta hoje no meu artigo no site da Jovem Pan, por quanto tempo e até que ponto Jair Bolsonaro vai aguentar toda essa pressão política espúria contra ele? É a grande reflexão que temos que ter de agora em diante. Constantino, quer fechar? Eu fecho com duas notas breves. Primeiro, o Estadão, só para mostrar, porque eu gosto de dar nome aos bois, né? O Estadão diz que o presidente é internado e politiza a facada que levou. Como se não houvesse
fator político por trás. O Adélio era um simpatizante do PSOL e querem impor essa narrativa de que foi um lobo solitário maluco que do nada resolveu esfaquear o Jair Bolsonaro. Não tem nada de político no ato. E, em segundo lugar, é mostrar uma coisa muito perigosa e chamar atenção aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. É uma estratégia que foi usada no nazismo. Quando você desumaniza o adversário, rato, verme, não sei o quê, você justifica qualquer tratamento a ele. Você está lidando com um rato. Então, é uma estratégia muito típica dos comunistas fazer isso também, né? E aí eles demonizam o Bolsonaro. Não, Bolsonaro é um fascista, não é criticar o presidente ou a postura dele, é demonizar. Ele é pior do que um verme, do que um rato. E aí está liberado desejar tudo que for de mal a ele ou agir. O que tem de gente nas redes sociais querendo, né, uma nova facada, ou gente que comenta que Adélio Bispo errou, né, a missão. Então eu vou dar um exemplo, para vocês terem noção do que eu estou falando. Tá certo que o garoto quer só holofotes e não é mais tão garoto, mas vale aqui citar o Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, do MBL, aquele grupo oportunista de tucanos, né? Ele escreveu, e daí? Para de ser maricas, ui, tô com dorzinha de barriga, vai ficar chorando até quando? Quer dizer, olha o nível em que chega a tolerância dos democratas que estão lutando para salvar a nossa democracia do genocida. É tudo invertido, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro é transferido neste exato momento para São Paulo, onde vai dar sequência ao tratamento de uma obstrução intestinal. Quando chegar, serão feitas mais avaliações médicas para concluir se ele será submetido a uma cirurgia ou não. A informação foi divulgada há pouco em uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília com dores abdominais depois de passar vários dias com um soluço intermitente. O cirurgião gástrico Antônio Macedo foi para Brasília avaliar o estado de saúde do chefe do Executivo Federal. Ele conduziu a recuperação do presidente Bolsonaro depois da facada que levou durante a campanha eleitoral em 2018. Desde o ataque, Bolsonaro foi submetido até agora a 3 cirurgias. A gente vai acompanhando essa transferência do presidente da República aqui para São Paulo, mas vamos voltar a falar de cloroquina. Serrão, você. Muito bem. O jornalismo brasileiro, aliás, anda muito intestinal. Essa nova fórmula aí de medicina jornalística, ela é muito leviana. É um excesso, é um curandeirismo cultural, na verdade, que está sendo submetida a nossa população, a opinião pública, por opiniões que são eivadas de política e pouca ciência. Jornalismo científico seria muito bom, mas não é isso, infelizmente, que vem sendo praticado. O jornalismo politizado, ideologizado, é que tem sido a grande desgraça nacional. Cada um pode ter a sua posição, eu posso ter a minha, você aí que nos assiste tem com certeza a sua, outro pode divergir e esse debate é o que interessa para a sociedade, não ficar promovendo censuras. Perdão, o que aconteceu hoje, de novo, no Twitter, está se repetindo em outras redes sociais, de você impedir o livre debate, impedir a livre manifestação da opinião é hediondo e tem que ser combatido por quem acredita no jornalismo de verdade. Eu acredito nisso, há 38 anos eu trabalho nessa profissão, sofro bastante com ela, então eu sei o que é ser censurado, o que é ser atacado, o que é não ter respeitada a sua opinião. Então, isso é muito sério, a sociedade brasileira tem que discutir esse tema com toda a seriedade possível. Sobre a manifestação do Ministério da Saúde, é bom tudo aguardar, ninguém tem certeza absoluta de nada sobre tudo que está acontecendo nesse momento em relação a essa pandemia. Desde o começo, estamos vivendo uma caixa preta, somos ratinhos de laboratório, estamos tomando vacinas absolutamente experimentais e tratamentos também sobre os quais ninguém tem certeza se eles funcionam ou não. É tudo um jogo assim de muita sorte. Agora, o que é recomendável? Sempre ouça o médico. Tente evitar a automedicação. O brasileiro, infelizmente, é muito hipocondríaco. Tem mania de tomar muito remédio sem necessidade, sem realmente
receber a instrução médica para isso. Então, valorize o médico, respeite o médico de verdade e siga a determinação dele. Eu não sou médico, não indico nada para ninguém. Agora, eu tenho a minha maneira de me cuidar e esse é o direito que cada um tem de tratar da própria saúde. Porque a saúde é o bem valioso. Não adianta poder, ter dinheiro e nem dizer que é o campeão do sexo. Se você não tem saúde, tua vida não vale nada. Bruna Torlai pedindo a palavra. Na verdade, o que é mais importante, né, de tudo é que a decisão individual de cada pessoa seja respeitada. É muito perigoso você ver essa politização ser extrapolada para um certo consenso imposto de cima para baixo sobre o que deve ser feito. Vacinação obrigatória é algo complicado, né? Que as pessoas tenham confiança na vacina e que haja uma adesão à vacinação é algo suficiente. Agora, a partir do momento que você impõe, você cria um ambiente muito perigoso. Da mesma maneira, é perigoso também você impor um tipo de tratamento e dizer que esse aqui está completamente fora de jogo. Justamente porque, como eu já repeti outras vezes, a medicina é uma ciência experimental e assim, é uma ciência experimental sempre. As vacinas, elas demoram até 10 anos para se aperfeiçoarem. Quem está tomando a vacina agora o faz com toda a consciência de que elas vão melhorar no futuro, mas essa primeira vacina que está todo mundo tomando é algo muito incipiente, é algo que os cientistas têm o compromisso de melhorar. E, evidentemente, né, há contraindicações como em qualquer remédio. Qualquer remédio que a gente tome poderá haver efeitos adversos. O mesmo vale para a vacina, né? Se essas coisas fossem discutidas e se a decisão individual de cada pessoa for respeitada acima desse debatezinho político boçal, aí a gente está realmente respeitando vidas. Nós vamos ao vivo com o repórter Vitor Moraes, que está aqui em São Paulo e tem mais informações sobre essa transferência do presidente Jair Bolsonaro do Hospital das Forças Armadas em Brasília para um hospital aqui em São Paulo. Vamos com o nosso Vitor, então. Oi, Vitor, tudo bem? Boa tarde. Olá, Paulo, estamos aqui aguardando a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que estava internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele que foi diagnosticado com uma obstrução intestinal, não passou muito bem nessa madrugada e vai ser transferido aqui para o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Ele vai chegar por aqui, os médicos vão avaliar se há necessidade de ele passar por uma nova cirurgia. Ele fará exames complementares, se necessário, passará por uma nova cirurgia. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília e está sendo transferido, deve chegar aqui em São Paulo a qualquer momento. Essa constatação da obstrução intestinal foi feita pelo cirurgião gástrico que acompanha Jair Bolsonaro desde 2018, o doutor Antônio Luiz Macedo. Nas suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu todo o apoio que vem recebendo dos seus apoiadores, dos brasileiros. Disse que vai enfrentar um novo desafio em decorrência do atentado da facada que sofreu em 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por 4 cirurgias. Se ele for precisar fazer uma nova, essa será a 5ª cirurgia desde 2018. A última foi realizada em setembro de 2019 para corrigir uma hérnia na região, né, onde ele teve as outras intervenções. Paulo. Muito bem, o nosso repórter Vitor Moraes está bem em frente ao hospital que o presidente Jair Bolsonaro está sendo transferido para saber se vai ou não vai precisar fazer uma nova cirurgia. Bruna Torlai, eu quero saber de você, nessa ausência do presidente da República, como é que fica o governo lá em Brasília? E, evidentemente, a gente tem que aguardar para ver se o Bolsonaro vai querer despachar do quarto de hospital, como ele já fez outras vezes, ou se ele vai aí tomar licença e deixar que o Mourão, ele, enfim, continue, ele tome o seu lugar nesse momento que ele está internado, né? Diversas vezes a gente viu o Bolsonaro despachando do próprio quarto do hospital, sempre de maneira bem humorada e até fazendo lives, né? Ou com seus filhos ou com seus familiares. Não é alguém que foge das suas responsabilidades, né? Por mais que ela seja aí toda envolta em sacrifícios. E esses muito
muito claros, muito específicos, que atingem até a sua própria saúde. Agora, Serrão, há quem diga que o presidente da República está usando essa imagem, que essa imagem é absolutamente exagerada de ser publicada numa rede social, do seu corpo, enfim. Você acha que o presidente da República, de alguma maneira, está se utilizando dessa facada para buscar uma reeleição no ano que vem? Era absolutamente previsível que tivéssemos esse tipo de comentário pela oposição. Lógico, toda vez que você tem alguém poderoso com problema de saúde, a saúde expõe a fragilidade dessa pessoa. Então, essa pessoa agora fica assim, realmente refém da situação. Se a situação de saúde realmente é grave, a pessoa tem que rezar para se cuidar e melhorar. Mas se ela não é, vai gerar esse debate, vai gerar essa narrativa de que Bolsonaro estaria se aproveitando exatamente da doença nesse momento politicamente crítico que o governo dele vive em termos de ataque que ele vem sofrendo cada vez maior, cada vez mais sistemático, cada vez mais organizado. O certo desse episódio todo é aguardar um pouquinho para ver se vai acontecer o que aconteceu com a facada. Porque a facada, eu digo isso, foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro, porque tirou ele dos debates, tirou ele de conflitos normais que aconteceriam e muitos dos adversários recolheram totalmente o seu arsenal de guerra para bater nele. E aí, isso, naquele momento, o beneficiou. Agora, a situação é muito diferente e o tempo é que vai dizer se Bolsonaro pode até tirar vantagem ou não dessa doença que ele tem agora. Constantino, o que você acha dessas pessoas que estão argumentando essa excessiva exposição de uma foto como essa? Paulo, talvez a maldade esteja em quem a percebe, né? São pessoas tão marqueteiras e artificiais, fazem tudo tão calibrado, só de olho em audiência, em resposta, que acham que todo mundo é igual, medem todos pela sua própria régua, né? Eu não sei, acho que o presidente está lutando aí e com esperança de sair dessa, né? É uma situação, tem muita gente pessimista, que acha que uma facada daquelas é um milagre. Ele estar vivo, né? Ele ter sobrevivido e estar vivo. Então, agora, eu tive informações de alguém próximo, né, de que o doutor responsável acha que talvez não seja necessário fazer uma cirurgia. Vamos ver, vamos torcer. Essa é a informação mais recente. E descartando, inclusive, uma coisa que eu havia levantado, aventado como possibilidade, na verdade circulou muito, né, como se eu estivesse dizendo que é isso. Não, eu disse assim, ainda disse na minha postagem, provavelmente são problemas decorrentes das cirurgias pós-facada, ainda disse isso. Mas eu não descartaria, se eu fosse presidente, fazer um exame toxicológico, porque quem aplaude o governo de Cuba é muito bem capaz de envenenar um presidente, né? Então, isso está descartado. O presidente tem isso em mente e ele é muito cuidadoso e prudente em relação a tudo que ele ingere, né? Então, assim, nós temos que ser honestos aqui, Paulo. Nós estamos lidando com certos adversários do presidente. Nós estamos lidando com pessoas muito ruins, capazes de tudo. Não resta a menor dúvida.